Bom dia, hoje é dia 30 de maio e eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 6 e verso 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? A gente viu que essa parte de Romanos, Paulo está escrevendo à igreja de Roma para explicar para esses irmãos que não é possível você querer viver no pecado quando você foi tocado pela graça. Porque as pessoas mal intencionadas pensavam e ainda pensam que como a graça cresce lá onde o pecado é abundante, a graça vai fazer muito mais do que o pecado fez. Então a gente vai continuar fazendo coisas erradas, porque de qualquer forma a graça vai agir. Imaginemos que você está na sua lua de mel, tem 2 dias que você se casou, e este homem, que a gente pode chamar de salafrário, vai encontrar uma outra mulher no hotel e vai passar um tempo com esta mulher, enquanto sua esposa foi fazer compras, e a esposa descobre. Então a esposa vem para esse marido e diz: mas como você pode ter feito isso? Se há 2 dias, já 3 dias, você assinou aquele contrato comigo diante do padre, diante do pastor, diante do oficial, como acontece aqui na França, diante do prefeito, né? Porque na França é o prefeito que casa as pessoas. Como você pode ter feito isso? É esse tipo de indignação que a gente vai encontrar aqui com Paulo. Como que nós que já assinamos um contrato com Cristo, como a gente pode pensar que agora eu posso fazer o que eu quiser? Porque de qualquer forma Deus vai me perdoar. E ele vai começar dizendo, daqui a pouco ele vai dizer uma coisa muito importante. A primeira coisa que nós precisamos como cristãos é sabermos. Deus nos deu pelo Espírito Santo a oportunidade, olha a luz do Senhor aqui, o sol nascendo, nos deu a oportunidade de conhecermos a obra de Cristo. Existem 2 coisas importantes, eu já devo ter dito isso, eu vou dizer de novo, nas Escrituras, é sabermos quem Cristo é e o que ele fez. E aqui Paulo vai falar dos 2, e vai principalmente falar daquilo que Cristo fez. Cristo morreu pelo meu pecado. E morreu assim para que eu morresse com ele. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, está escrito em Gênesis, é esta que vai morrer. E no livro de Apocalipse ele vai nos falar de uma morte terrível, que é a segunda morte, que é a consequência, que é o resultado, é o futuro daqueles que vão permanecer no pecado. Não existe nenhum lugar na Bíblia em que diz que o pecado é uma coisa maravilhosa e que quando você entra nessa do pecado, você tem uma vida muito boa. Não existe vida boa no pecado, só existe morte. Para pagar o preço, nos diz as Escrituras, Cristo morreu, não pelo pecado dele, porque Cristo não tem pecado, pelo seu pecado. Pecado com P maiúsculo e pecado com P minúsculo, pecadão, pecadinho, e a natureza mesmo do pecado. Aí ele diz como? Porque quando o cristão é batizado, na época de Paulo, quando um cristão era batizado, ele sabia exatamente que aquele batismo estava simbolizando a morte dele em Jesus Cristo. Em Cristo, nós fomos identificados com Cristo na cruz e nós morremos na cruz. Todo discípulo de Cristo que tem a vida eterna, ele deve saber que ele já foi crucificado com Jesus. Agora, nós que morremos em Cristo para o pecado, como é que a gente vai continuar vivendo nesse pecado? Não tem como. É impossível, não faz sentido. Então, na nossa carreira cristã, nós estamos com a ajuda do Espírito Santo, indo cada vez mais longe com o Senhor, avançando, correndo, como diz Paulo, estou correndo com Cristo, mas para que você possa correr bem, você não pode carregar mochila com você. Então o Espírito Santo está nos ajudando a esvaziar essa mochila até o ponto que ele vai tirar essa mochila da gente. Essa camisa é minha camisa para caminhar aqui, que é um material fino, custou 3 euros apenas aqui. É um material fino, você caminha 8 horas por dia, no final do dia você lava a camisa, pendura em algum lugar e a camisa seca. Ela é leve, serve para respirar.
quando você caminha, principalmente nessa época do ano, você não carrega um monte de coisa. 9 quilos máximo. Máximo 9 quilos. Porque com o tempo, quanto mais esse peso vai se tornar uma coisa terrível. Esses 9 quilos vão se transformar em muitos quilos. Assim é o pecado. Então Deus, em Cristo Jesus, nos liberta do pecado. Porque o pecado só nos traz morte. Então, que sentido tem um cristão pensar que ele pode continuar fazendo o que ele quer, porque de qualquer forma a graça está lá? Quem tem Cristo não pensa assim. Quando a pessoa pensa assim, é porque ela ainda não experimentou verdadeiramente a libertação que a graça traz. Como? Ele diz, mas é impossível. Como se essa esposa que diz para o seu marido, como você pode fazer isso? Não é possível. Não é possível. Ele diz, de novo, de modo nenhum. É a resposta dele à pergunta de ontem. Vamos fazer o que a gente quiser. Ele fala de modo nenhum. É ruim, hein? Como dizem alguns cariocas. De vez em quando as pessoas de outras partes do Brasil falam, aqui a gente não fala isso. Essa do jacaré. Tá vendo? A gente ensina assim, um francês ensinando expressões cariocas para o povo do Brasil. Olha só, já disseram que eu sou franco-carioca. Olha que bênção, aleluia. Então ele diz, vocês ignoram que todos nós, no verso 3, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Essa morte é final, é cabal, decisiva. Cristo morreu pelos nossos pecados, eu morri com Cristo. Então não tem como eu ter essa mentalidade de gente das trevas, achando que eu posso fazer qualquer coisa agora porque a graça está aí para me ajudar. Não. A graça está aí para me libertar. Jesus entrou na prisão para me tirar de lá. Não sei se eu já contei para vocês, mas é uma história muito interessante de uma prisão que foi transformada num centro cristão para recuperação de prisioneiros. E no determinado local dessa prisão, no local onde se colocavam os assassinos, as piores pessoas, que tinham cometido piores crimes, eles transformaram esse lugar num lugar muito especial. E um dia, um visitante estrangeiro foi visitar esse local e um ex-prisioneiro, levou o pastor para visitar essa célula, esse local onde eram colocadas as pessoas mais terríveis, os assassinos e pessoas que tinham cometido grandes crimes. E ele perguntou para o pastor, o senhor não tem medo de entrar aqui comigo? Eu falei, não, eu confio em você. E quando eles abriram a célula, havia um Cristo crucificado dentro da célula. E o prisioneiro falou para o pastor, ele está aqui por todos nós. Para que fôssemos livres, o Cristo foi colocado aqui. Cristo desceu nos infernos por você. Como que você pode pensar que a graça de Deus é tremenda, tão grande, que você vai fazer o que você quiser? Essa mentalidade não existe no coração dos discípulos de Cristo. Nós queremos ir para frente, livres do pecado para sempre. Que Deus te abençoe.